Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma irmã que, em meio a uma prova que parecia não ter saída, experimentou o cuidado do Senhor de uma forma tão clara que até hoje ela conta com lágrimas nos olhos. Não é uma história de milagres espetaculares, mas de uma fé que não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. E o mais lindo, Deus usou até um sonho para mostrar que Ele estava no controle. Era uma sexta-feira à noite, e a irmã Maria, que prefere não dar o sobrenome, porque diz que a glória é só de Deus, estava sentada na sala de sua casa pequena, mas arrumada com carinho. O marido, irmão João, havia saído para um culto de oração na congregação, e ela ficou sozinha com os 2 filhos menores. As crianças já dormiam, mas o coração dela estava pesado. As contas estavam se acumulando, o aluguel estava atrasado há 2 meses, e o salário do João, que trabalhava como servente de pedreiro, não era suficiente para cobrir tudo. Naquele mês, ainda por cima, ele havia ficado doente por alguns dias e perdido parte do pagamento. Maria olhava para a mesa da cozinha, onde estavam empilhadas as contas de luz, água e o aviso de cobrança do aluguel. As mãos tremiam um pouco enquanto ela folheava a Bíblia, procurando um versículo que lhe desse alguma paz. Parou em Salmos 34, versículo 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Ela leu baixinho, como se quisesse gravar aquelas palavras no coração. Mas mesmo assim a dúvida batia. Será que Deus está ouvindo mesmo? Será que Ele se importa com a nossa necessidade? Nesse momento, ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas um clamor sincero daquele que não tem mais para onde correr. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não temos mais para onde ir. Se o Senhor não nos ajudar, não sei o que vamos fazer. Mas eu creio que o Senhor é fiel. Ajuda a gente, por favor. Ela chorou um pouco, enxugou as lágrimas e se deitou exausta. O sono demorou a vir, e quando finalmente pegou no sono, teve um sonho que jamais esqueceria. No sonho, Maria se viu dentro de uma casa escura, com as paredes cheias de rachaduras. De repente começou a chover forte, e a água entrava por todos os lados. Ela tentava tampar as rachaduras com as mãos, mas não conseguia. A água subia, e ela sentia que ia se afogar. Foi quando ouviu uma voz, não uma voz alta ou assustadora, mas clara e firme dizendo: Filha, você está tentando segurar tudo sozinha. Mas esta casa não é sua. Deixe-me consertar. Maria acordou de sobressalto, o coração batendo forte. O sonho era tão vivo que ela sentiu como se ainda estivesse lá. Levou um tempo para se acalmar, mas uma coisa ficou martelando em sua mente: deixe-me consertar. Ela não entendeu tudo naquele momento, mas uma paz estranha encheu seu coração. Sabia que Deus estava falando com ela. Não de forma espetacular, não com trombetas ou visões grandiosas, mas da maneira que Ele sempre faz, no silêncio, na oração, na palavra. No dia seguinte, sábado, Maria e João foram para o culto como de costume. Ela não contou o sonho para ninguém ainda, queria primeiro entender o que Deus queria lhe dizer. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam um hino, Confia no Senhor, ela sentiu uma confirmação no espírito. Era como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui. Não desista. Naquele mesmo culto, o cooperador responsável fez um apelo para que os irmãos que estavam passando por dificuldades financeiras se aproximassem para a oração. Maria hesitou um pouco, mas João a encorajou. Vamos, Maria. Deus sabe de tudo. Não temos que ter vergonha. Eles se ajoelharam na frente do altar, e vários irmãos vieram orar por eles. Um dos anciãos colocou a mão no ombro de João e disse: Irmão, Deus não desampara os seus. Ele vai abrir um caminho. Fiquem firmes. Maria fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Ela não sabia como Deus ia resolver, mas tinha certeza de que Ele ia fazer algo. Na segunda-feira seguinte, João recebeu uma ligação de um primo que trabalhava em uma obra maior. Ele precisava de mais 2 serventes com urgência, e se João topasse, poderia começar já no dia seguinte, com um salário melhor. Mas primo, eu não tenho experiência em obra grande assim, João disse, inseguro. Não se preocupe. Eu ensino você. O importante é ser responsável. E você é. João aceitou e no final da semana, recebeu o pagamento adiantado, justamente o valor que faltava para quitar o aluguel e as contas atrasadas. Maria, quando soube, não conseguiu segurar a emoção. Ela se ajoelhou no chão da cozinha e agradeceu a Deus. Não era um milagre espetacular, não era dinheiro caindo do céu. Era Deus abrindo uma porta através de um primo, através de um trabalho honesto, através da fidelidade. Mas a história não terminou aí. Algumas semanas depois, Maria teve outro sonho.
Dessa vez ela estava na mesma casa, mas as rachaduras tinham sido consertadas. A chuva ainda caía, mas a água não entrava mais. E a mesma voz disse: agora você sabe. Não era para você segurar sozinha. Era para você confiar. Ela acordou com uma certeza no coração. Deus não só queria livrá-los daquela prova, mas queria que eles aprendessem a depender dele em tudo. Mas havia mais uma lição que Deus queria ensinar. Na congregação, havia uma irmã mais nova, a irmã Ana, que estava afastada há alguns meses. Ela tinha se envolvido com más companhias e deixado de frequentar os cultos. Maria sempre orava por ela, mas nunca tinha tido coragem de falar diretamente. Até que em um domingo depois do culto, Maria sentiu um impulso no coração para se aproximar dela. Ana estava sentada sozinha no fundo do salão com o rosto triste. Ana, tudo bem? Maria perguntou, sentando-se ao seu lado. Ana baixou a cabeça. Não, irmã, eu andei errando. Sinto que não tenho mais direito de estar aqui. Maria segurou a mão dela e disse: Ana, eu também já pensei assim. Mas Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você está arrependida, Ele está te esperando de braços abertos. E então Maria contou para Ana sobre os sonhos, sobre as provas, sobre como Deus a tinha sustentado. Não foi um sermão, foi um testemunho simples de uma irmã que também já tinha caído, mas que Deus levantou. Ana chorou. E naquela mesma semana, ela voltou a frequentar os cultos. Pouco tempo depois, se arrependeu de seus erros e foi batizada nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebendo também o batismo no Espírito Santo, falando em línguas como o Espírito lhe concedeu. Hoje Maria e João servem na obra do Senhor com ainda mais zelo. João ajuda na manutenção do templo, e Maria visita irmãs doentes e afastadas, levando não só palavras de ânimo, mas também o testemunho vivo de que Deus não desampara os seus. Eles não são ricos, ainda têm contas para pagar, ainda passam por provas. Mas agora sabem uma coisa: Deus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em meio a elas. Se você está lendo esta história e pensa: será que ainda tem jeito para mim? Escute o que o Senhor está dizendo hoje. Deixe-me consertar. Não importa quão grandes sejam as rachaduras na sua vida. Não importa quão forte esteja a tempestade. Deus não olha para o tamanho do problema, mas para a disposição do seu coração. Fique firme. Continue orando. Não desista dos cultos. Oferte mesmo que seja pouco, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando você olhar para trás, vai ver que Ele esteve consertando tudo o tempo todo. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A história de João e Maria, um testemunho de fé que continua a ser escrito. O reencontro com a esperança. Aqueles primeiros cultos depois do batismo de Ana foram marcados por uma emoção que só quem já esteve perdido e foi encontrado conhece. Maria sentava-se nos bancos da frente não por obrigação, mas porque queria ouvir cada palavra, absorver cada ensino, como quem tem sede e finalmente encontra água. João, por sua vez, chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, varrer o piso ou ajustar o som, pequenos serviços que para ele eram um ato de gratidão. Mas não era só a família deles que estava sendo restaurada. A igreja inteira testificava daquele milagre silencioso. As irmãs que antes olhavam para Maria com pena agora a abraçavam com alegria. Os irmãos que viam João como um homem quebrado pela vida agora o cumprimentavam com respeito. Não havia julgamento, apenas amor. E isso para eles era a maior prova de que estavam no lugar certo. Um domingo após o culto, o cooperador responsável pela região os chamou para uma conversa. Não era uma repreensão, nem uma cobrança. Era um convite. Irmão João, Irmã Maria, o Senhor tem usado vocês de uma maneira especial. Muitas pessoas têm sido abençoadas com o testemunho de vocês. Gostaríamos que ajudassem na visitação aos irmãos afastados. Não precisa ser nada forçado, só levar um pouco do amor que vocês receberam. João olhou para Maria que assentiu com os olhos brilhando. Era a primeira vez que alguém os via não como necessitados, mas como instrumentos de Deus. A primeira visita, um cordeiro ferido. A primeira família que visitaram era conhecida na congregação, o irmão Carlos e a irmã Lúcia. Ele desempregado há meses, ela doente com uma depressão que a mantinha acamada a maior parte do tempo. Os filhos, 2 adolescentes, andavam desanimados, quase não frequentando mais os cultos. Quando bateram a porta, foi a filha mais velha, Juliana, quem atendeu. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado recentemente. "O que vocês querem?" perguntou com uma mistura de desconfiança e cansaço. Maria sorriu com doçura. "Viemos só para trazer um abraço, filha. E se vocês quiserem, orar com vocês." Juliana hesitou, mas acabou deixando-os entrar.
A casa estava abafada com cortinas fechadas, como se o sol não fosse bem-vindo ali. Lúcia estava deitada no sofá, envolta em um cobertor, mesmo com o calor. Carlos, sentado à mesa, olhava para um papel amassado, provavelmente mais uma conta atrasada. Irmãos, a gente não veio para julgar, nem para dar conselhos bonitos, disse João, sentando-se humildemente em uma cadeira. A gente só quer dizer que entendemos. Também já estivemos onde vocês estão. E então, sem pressa, sem dramatizar, eles começaram a contar. Não como quem dá lição, mas como quem compartilha uma ferida que já sarou. Falaram das noites em claro, do medo de perder a casa, da vergonha de pedir ajuda. Falaram de como, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus mandou socorro de onde menos esperavam. Uma vez, uma irmã nos deu um envelope com o dinheiro exato do aluguel, contou Maria com voz firme. Não foi milagre? Foi, mas não foi mágica. Foi Deus usando pessoas. Como Ele pode usar a gente hoje para abençoar vocês? Lúcia, que até então estava de olhos fechados, abriu-os devagar. Uma lágrima escorreu. Mas a gente já orou tanto, e nada muda. João se aproximou e segurou a mão dela. Irmã, a gente também já pensou assim. Mas Deus não está surdo. Às vezes a resposta demora porque Ele está preparando algo melhor do que a gente pede. E então, sem alarde, sem gritos, eles oraram. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples, de quem sabe que Deus ouve até o suspiro. Quando saíram dali, Juliana os acompanhou até a porta. Obrigada, sussurrou. É a primeira vez em meses que vejo minha mãe chorar, mas dessa vez foi diferente. Aprovação que veio como onda. As coisas começaram a melhorar para Carlos e Lúcia. Ele conseguiu um trabalho temporário. Ela, com o apoio das irmãs, começou a sair de casa, aos poucos. Mas Satanás não gosta de ver famílias sendo restauradas. 2 meses depois daquela visita, João recebeu um telefonema do gerente do banco. Seu João, infelizmente o senhor está com o nome negativado. Aquela dívida antiga que pensávamos estar resolvida, eles entraram com uma ação. O senhor vai ter que comparecer à audiência. O coração de João gelou. Era uma dívida de anos atrás, de quando ele ainda bebia e gastava tudo o que tinha. Ele pensava que estava quitada, mas por um erro burocrático, o processo tinha sido reaberto. E se eles penhorarem a casa? Perguntou Maria pálida quando ele contou. João sentou-se na cadeira da cozinha, passando as mãos pelo rosto. A gente já passou por pior, não foi? Deus não nos abandonou até aqui. Mas dessa vez o medo era diferente. Não era só o medo de perder a casa. Era o medo de decepcionar os irmãos, de ver pessoas murmurando. Olha só, eles falam tanto de fé, e agora vão perder tudo. Naquela noite João não conseguiu dormir. Satanás atacava sua mente com pensamentos. Você não merece isso. Deus não vai te livrar dessa. Ele se levantou, foi até a sala e abriu a Bíblia. Não por obrigação, mas por necessidade. Seus olhos caíram em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E então, como um sopro de Deus, ele lembrou das palavras do cooperador meses atrás. Irmão, as provas não são para nos destruir, são para nos preparar para abençoar outros. João fechou a Bíblia, ajoelhou-se e orou. Senhor, se o Senhor quiser que a gente passe por isso, a gente passa. Mas dá forças. E se for da tua vontade, livra-nos. Não por nós, mas para que o teu nome seja glorificado. O dia da audiência, quando Deus age nos bastidores. O dia da audiência chegou. João e Maria foram de mãos dadas, não com medo, mas com uma paz que não fazia sentido. O advogado que a igreja indicou, um irmão que trabalhava pro bono para casos assim, os esperava do lado de fora do fórum. Irmão João, irmã Maria, não prometo nada, mas vou fazer o possível. Dentro da sala, o juiz olhava os papéis com indiferença. O credor, um homem de terno caro, falava com arrogância. Eles devem, pontualmente. E se não pagarem, a casa será penhorada. João respirou fundo. Não ia discutir, não ia se descontrolar. Só ia falar a verdade. Excelência, eu reconheço a dívida. Mas essa dívida já foi paga há 2 anos. Tem aqui os comprovantes. Houve um erro no sistema, e agora estão cobrando de novo. O juiz folheou os papéis, franziu a testa. Isso aqui está bagunçado. Vamos ter que verificar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O credor, que até então estava seguro de sua vitória, começou a suar. Ele cochichou com seu advogado, que então se levantou. Excelência, após uma verificação rápida, parece que realmente houve um equívoco. O cliente já quitou a dívida. Vamos retirar a ação. O juiz bateu o martelo. Processo arquivado. Sem custas. Quando saíram do fórum, o advogado irmão os abraçou.
Isso não é normal. Esses caras não desistem assim não. Algo aconteceu. Maria sorriu, com os olhos cheios d'água. Algo aconteceu sim. Deus trabalhou. A bênção que veio disfarçada de trabalho. Poucos dias depois, João recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho. João, você lembra de mim? Sou Marcelo, da oficina. Ouvi falar que você tá firme, parado com a bebida. Pois é, a gente tá precisando de um mecânico bom aqui. Se você quiser, o emprego é seu. João quase deixou o telefone cair. Marcelo, você não sabe o que isso significa pra mim. Sei sim. Todo mundo merece uma segunda chance. E você, pelo que ouvi, já tá na terceira ou quarta. O salário não era alto, mas era honesto, estável e suficiente. Na primeira semana, João chegou em casa com as mãos sujas de graxa, mas com o coração leve. Maria, a gente vai pagar todas as contas. E ainda vai sobrar. Ela o abraçou forte. Não é o dinheiro, João. É a bênção de ver você de volta ao que você gosta, fazendo as coisas direito. Naquele sábado, eles foram ao culto com um brilho diferente. Não eram ricos. Não eram famosos. Mas eram livres. O jovem que quase se perdeu. Enquanto a vida de João e Maria se estabilizava, Ana enfrentava suas próprias batalhas. O batismo tinha sido um marco, mas o inimigo não desiste fácil de uma alma que foi resgatada. Ela começou a frequentar um grupo de jovens na igreja, mas alguns antigos amigos não gostaram da mudança. Você tá se achando agora, é? Zombou uma ex-colega quando a viu saindo do culto. Acha que porque tá na igreja, é melhor que a gente? Ana sentiu o coração apertar. Era tentadora a ideia de voltar, só para provar que não era fraquinha. Mas então ela lembrou das palavras de Maria. Filha, o mundo oferece alegria por um tempo. Jesus oferece paz para sempre. Ela respirou fundo e respondeu. Não sou melhor que ninguém. Só tô tentando viver direito. Se um dia você quiser conhecer o que eu conheci, eu te levo. A menina riu e foi embora. Mas aquela resposta firme foi uma vitória. A campanha que mudou tudo. A congregação decidiu fazer uma campanha de visitação em massa. João e Maria se ofereceram para liderar um grupo. Não eram os mais eloquentes, não eram os mais estudados, mas eram os que tinham um testemunho vivo. Em uma das visitas, bateram na porta de um casal idoso, Dona Cida e seu Antônio. Eles eram batizados, mas haviam se afastado depois que o filho deles, Rafael, tinha se envolvido com drogas e sumido de casa. A gente orou tanto, mas Deus não ouviu, disse Dona Cida com voz trêmula. Se ele existisse mesmo, não teria deixado o nosso filho assim. Maria segurou a mão dela. Dona Cida, eu também já pensei assim. Mas Deus não promete que a gente não vai sofrer. Ele promete que não vai nos deixar sozinhos. E então, sem planejar, João contou sobre Ana. Sobre como eles quase a perderam. Sobre como, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores. A gente não sabe onde está o seu filho agora. Mas Deus sabe. E ele pode trazê-lo de volta. Seu Antônio, que até então estava calado, falou. Vocês acreditam mesmo nisso? Acreditamos, respondeu João. Porque a gente já viu. O retorno do filho pródigo. 3 semanas depois, Rafael apareceu. Ele chegou à porta da casa dos pais magro, sujo, com olheiras fundas. Dona Cida quase desmaiou quando o viu. Mãe, eu não aguento mais, foi tudo que ele conseguiu dizer antes de cair nos braços dela, chorando. Seu Antônio abraçou os dois, sem palavras, só com lágrimas. Naquele mesmo dia, eles ligaram para João e Maria. Venham aqui. Precisamos de vocês. Quando chegaram, Rafael estava sentado à mesa, quebrado, mas em paz. Eu tava em São Paulo. Sem dinheiro, sem comida. Aí não sei como, lembrei da igreja. Lembrei de quando eu era criança e a senhora me levava nos cultos, irmã Maria. Ele olhou para João. E do senhor, irmão João, que sempre falava que Deus não desampara. Não sei como, mas consegui dinheiro para passagem. E aqui estou. João colocou a mão no ombro dele. Deus te trouxe de volta, filho. Não foi coincidência. Rafael assentiu. Eu sei. E dessa vez eu não vou embora. O batismo nas águas, uma família restaurada. O dia do batismo de Rafael foi um dos mais emocionantes que aquela congregação já tinha visto. Dona Cida e seu Antônio, que haviam se afastado por anos, voltaram a frequentar os cultos com uma fé renovada. Quando Rafael saiu da água, a igreja inteira aplaudiu. Não era um aplauso para ele, mas para a fidelidade de Deus. João e Maria estavam lá, chorando sem vergonha. Porque ali, naquele momento, eles viam o fruto do que tinham semeado com lágrimas. Olha só o que Deus fez, sussurrou Maria. João abraçou-a. E isso não é o fim. Isso é só o começo. A lição que ficou. Hoje João e Maria não são pastores, não são pregadores famosos.
São apenas 2 servos fiéis que continuam visitando os doentes, ajudando os necessitados e testificando do poder de Deus. Às vezes, ainda passam por apertos financeiros. Às vezes, a saudade de Ana, que hoje mora em outra cidade, casada e servindo ao Senhor, aperta o coração. Mas eles sabem uma coisa: Deus não promete uma vida sem tempestades. Ele promete ser o nosso porto seguro em meio a elas. E isso, para eles, é suficiente. Uma palavra para quem está lendo. Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por uma luta que parece não ter fim. Talvez esteja pensando: Deus se esqueceu de mim. Mas escute, Deus não se esquece dos seus. Talvez a resposta ainda não tenha vindo. Talvez a tempestade ainda esteja forte. Mas enquanto você estiver firme, enquanto você não desistir dos cultos, enquanto você continuar orando, mesmo que seja só um Senhor, me ajuda, Deus está trabalhando. Não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. E lembre-se, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Fique firme. A vitória vem. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.